Os ministros dos negócios estrangeiros da NATO chegaram a Bruxelas para uma reunião coletiva. O encontro realizou-se na sede da NATO na sexta-feira, marcando o segundo dia de uma reunião de alto nível entre os chefes da diplomacia da Aliança. As discussões, que decorreram ao longo de 2 dias, concentraram-se no reforço da defesa europeia, na reafirmação dos compromissos com a Ucrânia e na abordagem às ameaças à segurança global. Na quinta-feira, Marco Rubio reiterou o compromisso inabalável de Washington com a NATO, garantindo aos aliados que os Estados Unidos não farão concessões que vão contra os interesses e as linhas vermelhas da Ucrânia e da Europa. As suas declarações visaram tranquilizar os membros da Aliança sobre as possíveis mudanças nas prioridades da política externa norte-americana. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, reforçou essa mensagem, salientando que, apesar da mudança estratégica dos EUA em direção à Ásia, não há planos imediatos para reduzir a presença militar norte-americana na Europa. Não há planos para que, de repente, retirem a sua presença aqui na Europa, afirmou Rutte. And on the threat that Russia poses to this alliance. We do everything in the alliance in the spirit of no surprises, of working together, of being strong allies, of being laser focused on the main threat, which is Russia, and the upcoming issues around China, North Korea, Iran. That's what we're working on, and that means that when, which is over years the case, the Americans want to pivot more towards Asia. That obviously we will do that in a very coordinated manner. Os ministros dos negócios estrangeiros dos países membros da NATO discutiram o futuro da aliança, a evolução do cenário de segurança e o apoio contínuo à Ucrânia perante a invasão russa em curso. A ministra alemã dos negócios estrangeiros, Annalena Baerbock, destacou a urgência de reforçar os investimentos em defesa para conter a agressão russa, comprometendo-se com um financiamento de 800 mil milhões de euros ao longo de 4 anos para reforçar a segurança europeia. Deswegen werden wir als NATO-Partner insgesamt den europäischen Sicherheitspfeiler weiter ausbauen. 800 Milliarden Euro über 4 Jahre stärken unsere eigene Sicherheit. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sybiha, apelou aos aliados da NATO para exercerem pressão sobre a Rússia, exigindo um cessar-fogo imediato. Speed up peace efforts. Ukraine unconditionally supported US proposal. Interim full ceasefire. Ukraine is not the obstacle for peace. Now, ball on Russia side. Não podemos permitir que a Rússia continue a ganhar tempo, declarou. Os ministros europeus responsabilizaram Moscou pelo bloqueio das negociações de paz, contrariando a afirmação do presidente norte-americano Donald Trump de que Vladimir Putin estaria comprometido com a paz. As disputas comerciais também marcaram a reunião da NATO após o anúncio de Trump sobre uma nova política tarifária universal, que impõe uma tarifa mínima de 10% sobre a maioria dos produtos importados para os Estados Unidos e uma taxa mais elevada de 20% para os produtos da União Europeia. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Xavier Bettel, criticou a medida, classificando-a como uma penalização em vez de uma tarifa. A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Melanie Joly, alertou que as relações entre os EUA e o Canadá nunca mais serão as mesmas após estas abrangentes medidas económicas. Outro desenvolvimento na reunião da NATO foi o anúncio da retirada da Hungria do Tribunal Penal Internacional, TPI. O ministro dos Negócios Estrangeiros dos Países Baixos, Veldkamp, expressou pesar pela decisão, sublinhando que a saída total da Hungria levará um ano para ser finalizada. Een stevig antwoord op die tarieven gaan geven. Dat is ook echt op het Europese dek ligt dat. Want dit is ook echt een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van Europa om hiermee om te gaan. En daar zal Europa zich stevig in verweren en dat weten de Amerikanen ook. Acrescentando-se às complexidades geopolíticas, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, reuniu-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca, Lars Åke Rasmussen, para abordar as crescentes tensões sobre a Groenlândia. As recentes declarações de Trump sobre os EUA assumirem o controle da Groenlândia têm alimentado tensões diplomáticas entre Washington e Copenhaga. A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, encontra-se atualmente na Groenlândia para conversações com o governo semi-autónomo da ilha,
após o vice-presidente do ZEUA, J.D. Vance, ter acusado a Dinamarca de não proteger adequadamente o território. To claims and presidential statements of a vision of acquire Greenland. It has amounted to a situation where it's not within the limits of international law. It's amounted to a situation where I only can describe it as an attack on Danish, the sovereignty of the Kingdom of Denmark, and I made that very, very clear. O Reino Unido está envolvido em discussões com os Estados Unidos para fechar um acordo económico, anunciou o ministro britânico dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, na sexta-feira, 4 de abril, à chegada a Bruxelas para uma reunião com os seus homólogos da NATO. Fomos absolutamente claros ao afirmar que todas as opções estão em cima da mesa para garantir os interesses nacionais do povo britânico, declarou Lammy. We are engaged in discussions with the United States to strike an economic agreement and an economic deal. And of course, we have been absolutely clear that all options are on the table as we ensure the national interests of the British people. Os ministros dos Negócios Estrangeiros de França, Reino Unido e Alemanha acusaram o presidente russo, Vladimir Putin, de ganhar tempo para evitar negociações de paz sobre a Ucrânia, sublinhando que os aliados devem continuar a exercer pressão para forçar Moscou a negociar. O presidente do ZEUA, Donald Trump, afirmou durante semanas acreditar que Putin está comprometido com a paz, mas a Casa Branca tem demonstrado crescente desconfiança em relação às intenções do líder russo, segundo fontes citadas pela Reuters. Especialistas e serviços de inteligência europeus e norte-americanos alertaram repetidamente que Putin dificilmente negociará o fim da guerra na Ucrânia de boa fé, enquanto acreditar que a Rússia está a obter vantagens no campo de batalha. Military capacity or reassurance whenever peace is reached, and this is the reason why our army chiefs will be in Kyiv today in order to advance this work, because our goal is to reach peace and for this peace to be just and to be lasting. O anúncio de novas tarifas por Donald Trump afetará as economias dos países da NATO, advertiu o ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, à chegada à reunião da Aliança em Bruxelas, na quinta-feira, 3 de abril. Estas medidas terão consequências negativas na economia dos Estados Unidos e, no seu conjunto, nas economias dos membros da Aliança, disse Barrot aos jornalistas. Na quarta-feira, 2 de abril, Trump revelou uma tarifa mínima de 10% sobre a maioria dos bens importados para o ZEUA, com uma taxa mais elevada de 20% para os produtos da União Europeia, intensificando uma guerra comercial global que ameaça aumentar a inflação e desacelerar o crescimento económico mundial. A ministra canadiana dos Negócios Estrangeiros, Melanie Joly, afirmou na sexta-feira, 4 de abril, que as relações entre os Estados Unidos e o Canadá nunca mais serão as mesmas após o anúncio do novo regime tarifário de Trump. Is taking decisions for his own administration and his own people, but he also respects strength, and we've made sure that there were counter tariffs on American products back in Canada. We are now at $60 billion worth of counter tariffs. We announced new counter tariffs on auto yesterday because we think that it is ultimately the best way to get to a good deal eventually. We're putting maximum pressure on the Trump administration, and at the same time, we are finding off-ramps. E essa é a minha mensagem para os europeus. A relação com o ZEUA nunca mais será a mesma. Eles querem fazer as coisas de forma diferente e nós compreendemos isso, declarou Joly na reunião da NATO. Ela também sublinhou que o Canadá está a aplicar a máxima pressão sobre a administração Trump para negociar termos comerciais justos. Como parte da sua resposta, o Canadá implementou novas contratarifas no setor automóvel. Joly apelou ainda para a definição de um prazo firme para que a Rússia concorde com o cessar-fogo na Ucrânia, insistindo que, caso Moscou não cumpra, devem ser impostas consequências concretas. À medida que os ministros da NATO concluem a sua reunião de 2 dias em Bruxelas, as discussões destacaram tanto a unidade quanto os desafios dentro da aliança. Embora tenham reafirmado os compromissos com a Ucrânia e a defesa europeia, o encontro também evidenciou fraturas sobre políticas comerciais e disputas territoriais.
No futuro, a NATO continuará a navegar por estas questões complexas, mantendo uma posição coletiva forte contra as ameaças globais. Thank you very much. Thank you.